Estando no horário regimental, declaro aberta a presente sessão do dia 21 de julho de 2025 da Primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás, desejando a todos, conselheiras, conselheiros, representante fazendário, advogado, é, consultora presente também, nossa secretária, eventualmente aqueles que nos assistem no YouTube, bom dia, boa semana. Nós temos para apreciação na pauta de hoje um processo e dois processos em retorno. Os dois processos em retorno são de representação do doutor Alexandre Limírio, que esteve aqui conosco antes do início da sessão. Os processos são do sujeito passivo Pedro Fábio Rassi e Sebastião Porto Júnior Rassi. Os processos são de relatoria do conselheiro Air. O conselheiro Air, nesses processos, substitui o conselheiro Samuel, que já arguiu a sua suspeição, assim como também a conselheira Ivone, que arguiu a sua suspeição. Mas, de qualquer maneira, me parece que seria o caso, e aí eu gostaria de confirmar com o conselheiro relator, também com o representante fazendário, e lembrando que nesse processo, então, por conta de estarmos com maioria simples, a conselheira Nislene não participaria momentaneamente desses dois processos, me parece que há uma conexão e uma necessidade de adiamento para o dia 1º de julho, que é para encontrar com outros processos que precisam ser julgados em conjunto. Eu queria a confirmação, por gentileza, do conselheiro relator, e se for o caso, já fica aí a proposta de que esse adiamento seja feito por meio de despacho dessa coordenação. Bom dia, conselheiro. Muito bom dia, conselheiro Washington, coordenador dessa sessão. Muito bom dia, conselheiro Cícero, aos advogados representantes do sujeito passivo que estão aqui presentes, doutor Ivonaldo, representante fazendário, aos que aguardam seus processos na sala de espera, nossa secretária de Câmara, Rayane, e todos estão nos acompanhando pelo YouTube. Sim, senhor coordenador, seria o caso de adiamento por despacho, pois há mais dois processos conexos a este, que estão agendados para o dia 1º de agosto. Então, eles devem caminhar juntos. Então, para esse caso, seria o caso de adiamento por despacho. Te agradeço. Doutor Ivonaldo, também, bom dia. Eu indago se há concordância com relação a esse adiamento por meio de despacho para o dia 1º, para que ele, então, encontre os outros processos sejam julgados em conjunto. Bom dia, senhor coordenador. Bom dia, senhoras, senhores. Bom dia a todos. O secretário também, Rayane. Sim, estamos de acordo, dia 1º de julho, 1º de agosto, no caso. 1º de agosto, 1º perfeito. de agosto, isso. Eu te agradeço, então, em relação a esses dois processos, e eles saem por despacho da coordenação para o dia 1º de julho. É o resultado para os dois processos, conforme eu mencionei, o doutor Alexandre, antes da sessão, já havia sinalizado com a concordância dessa data, tendo em vista que os outros processos também estão marcados para essa data. Bom, aí nós temos, então, o processo da pauta. O processo da pauta é o de número 40.121.00.794.306, recurso voluntário 1450 de 2025, sujeito passivo é Bung Alimentos, S.A. Relator nesse processo é o conselheiro Cícero, retorna, então, para participar do julgamento o conselheiro Samuel, e também a conselheira Ivone, e o conselheiro Cícero tem a palavra, também a conselheira Nislene, o conselheiro Cícero tem a palavra para fazer o relatório. Desculpa, pessoal, é porque o meu relatório aqui fechou, eu tive que estar procurando abrir. Obrigado, senhor coordenador. Primeiramente, bom dia a todos, conselheiros, conselheiras, representantes do contribuinte, secretária de sessão, representante da Fazenda Pública e todos aqueles que nos acompanham aqui. Senhor coordenador, eu peço licença para não fazer um relatório detalhado, fazer primeiramente, um histórico aqui do lançamento e do andamento processual e fazer uma proposta. Caso superado, a gente volta e faz um relatório mais detalhado. Por Pois favor. bem, a acusação fiscal aqui nesse processo ela decorre de uma auditoria específica de mercadorias que imputou ao contribuinte
uma omissão de saída de mercadorias tributadas, mais especificamente soja, milho em grãos e derivados, né? E sendo exigida aqui um crédito tributário de ICMS referente ao exercício de 2020 no valor de R$ 36.776,59, R$ 59,69, com acréscimos legais e juros e correção, o crédito tributário total exigido na ordem de 98 milhões. Houve uma impugnação em primeira instância, o sujeito pede, resumidamente, nulidade do auto-infração, alega multa confiscatória, pede a aplicação de taxa Selic e, no mérito, pede a improcedência. Ainda em primeira instância, esse julgamento foi convertido em diligência, o julgador singular encaminhou para a análise aí das argumentações do sujeito passivo, trazida em sua impugnação. Entretanto, a autoridade fiscal, analisando os lançamentos, fez um termo aditivo quando resultou dessa revisão e aumentou o crédito tributário de ICMS para R$ 48.519.993,06. É, Quando do retorno, o julgador singular ele rejeitou o pedido de nulidade, rejeitou aí a aplicação, afastamento da multa por entendimento de confiscatoriedade. No mérito, ele conheceu da impugnação, porém negou o provimento e julgou o auto procedente no valor aí da última revisão, que aumentou o crédito tributário para a ordem de 48 milhões. O sujeito passivo inconformado, naturalmente, ele apresentou um recurso voluntário em que ele apresenta críticas detalhadas à metodologia adotada pela fiscalização, alega que há insegurança na formação do lançamento, alega que há cerceamento ao direito de defesa, requeriu nova revisão fiscal, inclusive para a auditor estranho, a lide. Aí, diante das argumentações do sujeito passivo, naquela oportunidade, a Câmara converteu o julgamento em diligência e solicitou do sujeito passivo que ele quantificasse as suas alegações e identificação de notas fiscais a serem excluídas ou incluídas no lançamento, bem como os respectivos valores. Pediu ainda que ele apresentasse qual índice de produtividade que ele entendia adequado e que era o adotado pela empresa, pediu que ele fizesse um levantamento alternativo aí nos moldes da auditoria, com entrada, levando em consideração as entradas, saídas, estoques e tudo. E isso foi feito. O sujeito passivo apresentou uma manifestação, um laudo, né, contábil e fiscal, em que vinha aí intitulado como uma perícia, né, laudo pericial, um laudo de 85 páginas, anexou as 47 planilhas aí aos autos. Aí o julgamento foi convertido em diligência dessa feita para a autoridade fiscal, né? A autoridade fiscal se manifestou aí no processo, ela fez aí os cruzamentos de dados eletrônicos que entendeu conveniente, alegou que a autuação é fundamentada na norma e que houve omissão de saída de mercadoria, que foram constatadas falhas nas referências de notas fiscais de trânsito, divergência nas operações de exportações e quebra de produtividade acima dos índices aceitáveis e que a metodologia adotada está respaldada por precedentes administrativos e cita aí alguns julgados aqui do Conselho. Mas, de qualquer forma, a autoridade fiscal ela reduziu o valor da última revisão, que era de 48.519.993, reduziu para 13.906.765. Que a principal alteração foi a exclusão da cobrança do óleo de soja, reconhecendo que não houve omissão nessa operação. No caso da omissão do milho, a omissão foi reduzida de 3.707.000 para 2.243.000. E do farelo de soja, de 19.962.000 para 11.663.000. Isso eu estou arredondando os valores, mas os valores não são isso aqui. Então, no entanto, após o retorno, o contribuinte aponta que a revisão aí não explica de forma transparente quais os documentos foram mantidos ou excluídos,
com relação à questão das notas fiscais de trânsito, ele entende que o levantamento não foi feito da forma adequada, que haveria, então, questões a serem analisadas, especificamente por conta dessa questão dele não citar quais as notas que foram excluídas e quais as notas que foram mantidas. Então, ele questiona toda essa questão, questiona também que a autoridade fiscal teve um tempo razoável para fazer o levantamento, que para ele o tempo foi muito exíguo, que isso exigiria aqui uma contratação de consultoria especializada para fazer essa análise, e ele pede aí uma dilação de prazo por 90 dias. Entretanto, não é possível essa dilação de prazo. Eu estou entendendo para manifestar, para o processo, para a riqueza do processo, para a análise tanto dos conselheiros como do próprio representante da Fazenda Pública, seria interessante a gente ter essa complementação de dados para fazer essa questão. Então, assim, em nome da verdade material dos fatos e tudo, e do contraditório, eu vou entendendo aqui, eu vou propor aqui que seja aí concedido um prazo de até 30 dias, ou seja, eu pretendo fazer por resolução, que ele seja intimado e a partir da intimação ele tenha mais 30 dias para fazer esse levantamento. Então, essa seria a minha sugestão, senhor coordenador. Caso superado, eu volto e faço o relatório completo. Perfeito. Bem clara a sua proposta, né, de conceder o prazo solicitado pelo sujeito passivo para que ele conheça, né, melhor a documentação e os dados da revisão e possa se manifestar. Com relação a essa proposta, eu indago ao Dr. Rafael Rei como se manifesta. Bom dia a todos. Bom dia, senhor conselheiro, senhores coordenadores. É o que realmente precisamos para que toda a gente consiga demonstrar de uma forma clara e objetiva todos os pontos que a gente entende que devam ser melhor analisados por ambas as partes. Esse prazo nos atende perfeitamente, doutor. Obrigado. Doutor Ivonaldo, quanto à proposta. Bom dia, doutor Rafael. Bom dia, mais um bom dia a todos. Sim, de fato, a autoridade fiscal juntou uma revisão bastante extensa e reduziu de forma bastante substancial, menos da metade aqui, o valor do auto de infração. De fato, essa auditoria extensa, essa revisão extensa, no nosso ponto de vista, demanda, sim, o atendimento do pedido solicitado pela defesa, para que ele possa avaliar de forma mais completa o auto de infração. Então, concordamos, sim, com a proposta do conselheiro relator. Obrigado. Perfeito. Nós é que agradecemos. Doutora Patrícia está aqui presente, deseja se manifestar? Não? Ok. A concordância, né, das partes, tanto do sujeito passivo quanto da representação fazendária, não tem maiores questionamentos ou dificuldades. A necessidade de conferência por parte dos conselheiros, das conselheiras, do conselheiro Samuel, conselheiro Cícero, algo mais? E indago se aprovada, considera lida ou numa próxima sessão. Numa processação, pô. Próxima sessão, então, na sequência, conselheira Ivone. Bom dia, coordenador. Bom dia aos representantes das partes, à conselheira, conselheiro, secretária de Câmara e todos que nos assistem no YouTube. Faça a todos um excepcional dia. Senhor coordenador, estou plenamente de acordo com a proposta do relator. Conselheira Nislene. Bom dia, senhor coordenador. Em nome de quem eu cumprimento os demais presentes, eu estou de acordo com a proposta do conselheiro Cícero. Conselheiro Samuel. Bom dia, senhor coordenador. Em seu nome, cumprimento todos e a todas que estão participando aqui dessa sessão do CAT. Senhor coordenador, também estou de acordo com a propositura apresentada pelo conselheiro relator, doutor Cícero. Perfeito. Então, a resolução proposta pelo conselheiro Cícero é aprovada por unanimidade de votos e o julgamento convertido em diligência nos termos de resolução que será lida numa sessão seguinte. E aí nós agradecemos a presença do Dr. Rafael conosco, também da contadora Patrícia Celestino aqui, que acompanhou o processo. Muito obrigado, doutor Ivonaldo. Bom dia, boa semana a todos. Bom dia, boa semana. Bom dia a todos, boa semana, bom trabalho, até a próxima. Muito obrigado. Nós temos para aprovação um acórdão de minha autoria
Eu peço, por gentileza, que a Sim. conselheira Nislene, então, assuma a coordenação dos trabalhos para aprovação. Pois não, senhor coordenador. O sujeito passivo, o acórdão, né? Sujeito passivo MDF Móveis Limitado, Solidário MDF Móveis Limitado, processo de número 4011-802-156751. Eu pergunto ao senhor se está em condição de aprovação. Perfeitamente, em condições de aprovação. Considera-se aprovado, então, retorno à coordenação ao senhor. Senhoras e senhores, nada mais havendo, então declaro encerrada a presente sessão, convocando a próxima para quarta-feira, dia 23 de julho. Muito obrigado e bom restante de dia a todos.